Olá, olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital. E nesta maravilhosa quarta-feira eu tenho o prazer de receber o vereador de Santo André, William Lago. Ele que está aí abalando as estruturas da Câmara dos Vereadores e ganhando alguns hates de alguns vereadores de esquerda para nossa alegria. Boa noite, vereador. Boa noite, Camila. Uma honra estar aqui conversando com você. Olha, você é uma pessoa que me foi recomendada com muitos elogios pela sua batalha em defesa daquilo que é justo, daquilo que é certo, e fiquei honrado de receber o seu convite de fazer essa conversa com você. A honra é toda nossa, vereador. O nosso querido Márcio Scansani, já conhecido aqui no canal, fez boas recomendações e referências, principalmente da luta do senhor pela educação, que nos é muito importante, assim como eu sou mãe, centenas de telespectadoras também são, que estão aqui conosco e nos preocupamos muito, inclusive com essa ideologia de gênero que estão tentando enfiar goela abaixo. Vereador, eu gostaria que o senhor começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua eleição. O senhor é do PL, do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho. Camila, eu sou advogado de formação, tenho 14 anos de experiência como advogado e já trabalhei para empresas multinacionais, já trabalhei para vários clientes de grandes empresas no Brasil como um todo. E num determinado momento da minha vida eu senti um toque vocacional de ir para a área pública. Muitas vezes as pessoas elas acabam tendo uma frustração profissional e às vezes vão para a política porque se frustraram em outras áreas, né? Eu sou muito feliz como advogado, com a experiência que eu tive, mas eu, no momento da minha vida, me deparei com a questão vocacional mesmo e fui convidado a ter a experiência no serviço público, a buscar essa questão do serviço público. E a minha vida, a minha experiência de vida, meus objetos de estudo, a minha vida estudantil sempre foi no campo da direita, muito antes de ser moda ser de direita. Porque no passado, quando você falava a palavra conservador, quando você falava ser de direita, parecia que era uma ofensa. A única opção possível que se defendia era ser de esquerda. E eu já me colocava, desde a época da universidade, desde sempre, como alguém que defendia ideias de direita. E aí eu tive algumas oportunidades de poder desenvolver trabalhos no serviço público. Eu cheguei a coordenar um programa habitacional aqui na cidade de Santo André, a convite do prefeito anterior. Foi a minha primeira experiência no serviço público e a gente conseguiu ter um resultado muito exitoso. Depois eu fui convidado para ser diretor de relações institucionais da Secretaria de Governo, entendendo as relações entre as secretarias aqui do município, os programas de governo, e ao final do meu ciclo, no ciclo passado, fui superintendente da empresa municipal de habitação popular aqui de Santo André, que é uma empresa que é uma espécie de CDHU aqui do município, que trabalha para garantir a habitação, direito à moradia para as famílias poderem se estruturar e se constituírem, poder professar sua fé, poder dormir tranquilamente à noite. E aí, essa experiência realmente foi algo para mim muito substancial, tocou minha vida, tudo isso que eu passei foi muito importante, e eu disputei a eleição em 2024 agora, defendendo as pautas da direita, defendendo aquilo que a direita sempre representou, e fui o terceiro mais votado da cidade aqui. Então foi uma eleição muito expressiva, não tinha a estrutura gigantesca, como a gente vê muitas pessoas que costumam ter boas votações, fiquei ali na linha de cima dos mais votados da cidade. Então hoje estou muito motivado a ser vereador, com o compromisso de trazer tudo que eu tive de experiência no setor privado, tudo que eu tive de experiência no serviço público, o estudo profundo que eu tenho feito sobre as questões educacionais, sobre as questões, de batalhas culturais que a gente tem no Brasil, e estou dedicando a minha vida, todo o meu tempo, todo o meu esforço para ser o melhor vereador da história da cidade de Santo André, e faço isso com muito respeito ao povo de Santo André e primeiramente a Deus que me deu a oportunidade de estar aqui ocupando esse cargo nesse momento. Vereador, o senhor falou em projeto cultural. O senhor tem um PL 01/2025 que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos voltados ao público infanto-juvenil que façam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas ilícitas, que é mais ou menos o que faz aquele filho que é Marcinho VP, se não me engano, Aruan, Uruan, Haruan, qualquer coisa com an no final. Esse projeto está sendo bem visto na cidade? Então, o que eu tinha visto um movimento no Brasil de
se trabalhar nessa questão de combater esse tipo de evento que faz apologia ao crime, que eu acho que é uma coisa muito óbvia. Não se deve permitir que crianças e adolescentes tenham acesso a qualquer estímulo à questão da criminalidade, porque a gente sabe que isso forma o imaginário e a gente vai corromper o imaginário das crianças e dos adolescentes. E faz menos sentido ainda se a gente falar com relação a usar dinheiro público para contratação de shows e eventos que vão fomentar a criminalidade, que vão servir contra aquilo que a gente acredita que são os bons costumes e a defesa da integridade física e moral das crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. Então eu percebi que era algo importante que precisava ser feito, até para a gente poder mostrar para a população de Santo André que a gente tem um compromisso com o certo, com a alta cultura, com os bons valores, e eu apresentei esse projeto, só para você ter uma ideia, Camila, esse foi o projeto número um, o primeiro projeto do ano de 2005 apresentado aqui pela Câmara Municipal de Santo André. O projeto está tramitando pelas câmaras, no caso pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai dar o parecer sobre a questão da constitucionalidade, mas a conversa que eu tenho internamente entre os vereadores é que ele foi muito bem avaliado e a larga maioria dos vereadores aqui da Câmara principalmente das pessoas de Santo André que comentaram o meu vídeo, que vieram me agradecer pela propositura desse projeto, foi muito positivo. Então eu fiquei surpreso em perceber que as pessoas se sensibilizaram com a necessidade que a gente tem de oferecer a proteção para criança e para adolescente, em especial de se corromper o imaginário dela com a formação que é voltada para a área do estímulo à criminalidade. Também ao respeito ao dinheiro público, né, vereador? Contratar gente para defender crime é um tapa na cara da sociedade, é estimular o crime. Como o senhor vê essa questão? A prefeitura usa o dinheiro público para pagar shows que falam mal da polícia, estimula o uso de droga, o assassinato e até a objetificação da mulher com dinheiro público. Isso não é estimular? Bom, o grande problema, Camila, é que a gente vê que criou-se uma cultura que fala que isso é cultura. Na verdade, quem faz isso, quem propaga esse tipo de coisa, sabe muito bem o que está fazendo. E aí eu falo para as mães, para todos que estão nos assistindo aqui, essas pessoas que propagam esse tipo de, entre aspas, cultura, elas querem fazer com que as crianças, com que os adolescentes tratem ou encarem o bandido, o banditismo como algo normal, como algo aceitável, até como se o bandido fosse revolucionário social. E essas pessoas sabem disso. E elas sabem que a gente, uma vez que nós temos a nossa formação do nosso imaginário, a gente vai tomar decisões baseadas nisso. Então, para essas pessoas, é algo feito de maneira orquestrada. Então, o que nós estamos falando é nada mais do que o óbvio. Não se pode usar dinheiro público para desestruturar a sociedade, para corromper o imaginário das crianças e dos adolescentes. E como isso tem sido feito com muita força, e a gente vê diariamente, não é o caso aqui do canal que a gente está falando, de muitos outros canais que hoje representam os bons valores do Brasil, mas que parte da imprensa ela trabalha para corromper o imaginário da população, objetivar a mulher, tentar trabalhar como se o bandido fosse vítima da sociedade. Todo mundo que apresenta uma certa fé, eles tratam como se a pessoa fosse bitolada, fosse uma pessoa fundamentalista no sentido ruim da palavra. A gente vê que o bandido, ele é sempre tratado como vítima, nunca se fala assaltante, se fala estudante, ou dando o benefício da dúvida para aquele que foi pego em flagrante cometendo crimes. E a gente também vê o policial sendo maltratado para que seja destruída a sua credibilidade, a sua autoridade perante a sociedade. É contra tudo isso que a gente está trabalhando. A gente está falando do óbvio, mas do óbvio que é necessário ser protegido. Porque se a gente continuar no caminho que a gente está, nossa sociedade tende a ir para um caminho que não é bom para todos nós. Inclusive, vereador, a mídia ela defende essa perseguição, essa chacota contra os cristãos, né? A gente pode falar o bullying, né? Ela promove esse bullying chamando de retrógrado, dando um tom muito pesado na palavra conservador, fundamentalista, e o senhor tem um PL, né, 5225, que dispõe sobre a proteção aos dogmas e crenças religiosas para proteger as crenças religiosas e seus símbolos, e estabelece penalidades para quem não respeitar essas proteções. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Sim. O que a gente tem visto que tem acontecido, principalmente no período do carnaval? Todo mundo fala de aceitação, todo mundo fala de liberdade, todo mundo defende que todas as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Mas certos temas no Brasil hoje são proibidos de falar. Certas críticas
que se fazem são proibidas e tentam-se, inclusive, sem amparo na lei, criminalizar certas críticas. Agora, quando a gente fala do cristianismo, que é a base da nossa sociedade, a nossa sociedade ocidental, ela foi construída com pilares e valores cristãos, o direito romano, filosofia grega, mas os valores morais da nossa sociedade construídos baseado no cristianismo, o que que acontece? Tudo se pode, você pode criticar, você pode destruir símbolos. A gente viu recentemente um cara que invadiu uma igreja aí, destruindo imagens da Igreja Católica. Lá em Curitiba, teve na época, vereador, que depois se elegeu deputado, ele invadiu, junto com um grupo de pessoas, uma igreja tradicional lá de Curitiba e começou a xingar as senhoras que estavam lá participando da missa. Ou seja, ele praticou o vilipêndio do culto. E, por incrível que pareça, ele foi cassado pela Câmara dos Vereadores e o ministro Barroso anulou o processo de cassação dele, dizendo que aquilo era liberdade de manifestação. A gente tem hoje já uma legislação criminal que pune como crime o vilipêndio ao culto, mas o que a gente quer é que na cidade de Santo André exista penalidades administrativas com aplicação de multas para quem praticar isso aqui dentro da cidade, o que é perfeitamente constitucional e a garantia da defesa da fé. Aí aqui eu não falo só com relação aos dogmas e e os próprios símbolos da fé cristã, também para que todo mundo tenha a liberdade de ter a sua fé protegida. Mas quem é mais atacado hoje no Brasil e a imprensa não gosta de falar, e grande parte da militância esquerdista também não gosta de falar, é de fato o cristianismo. Então a gente está querendo fazer com que esse projeto seja de fato aprovado para proteger a liberdade de fé e punir aqueles que tentarem de toda maneira ridicularizar, depreciar, quebrar ou utilizar dos meios de manifestação para poder vilipendiar a fé das pessoas. Então a gente tem que ter, num país, a liberdade de expressão, mas no respeito à fé de cada um, que é de fato a base da nossa sociedade. Por falar em respeito, vereador, a gente também tem que pontuar o respeito às nossas crianças e a proteção delas. E por isso o senhor fez um PL 3525 que determina a proibição de nomeação ou contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças ou adolescentes para cargos e empregos públicos, o que vai contra a visão dos direitos humanos, já que eles dizem que eles colocam o pedófilo e o abuso sexual infantil tudo no mesmo bolo, misturam tudo, embora sejam diferentes, e falando que é uma doença, ou seja, desensibilizando as pessoas para o fato que um abuso sexual destrói uma pessoa, acaba com a infância, rouba a inocência, traz problemas como lá para frente, depressão, suicídio, uso de drogas, não aceitação corporal, muda a amígdala, muda o córtex pré-frontal, ou seja, causa problemas reais na vítima. Como o senhor está sendo visto por conta desse projeto, ainda mais num local que predominantemente ainda é da esquerda, que é a política? Então, Camila, primeiro eu queria te contar que o meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia da faculdade, foi sobre dano moral na fase da formação da personalidade. Então, foi uma coisa que me tocou naquele momento, meu orientador apoiou que eu fizesse esse tipo de estudo, porque eu ali compreendi que a fase mais importante, e aí eu falo para você não como um especialista da área, do estudo dessa área, mas mais como um atuante da área do direito. Eu percebi que a necessidade, convencido por especialistas, a necessidade de proteger a criança, em especial na sua primeira infância. E o que que a gente vê hoje? Muitas discussões no serviço público. As discussões são sempre no sentido de que certos crimes não são aceitáveis, que a pessoa pratique esse crime e depois ela tenha acesso às carreiras públicas. Eu acho que isso, de fato, faz sentido, é viável. Tende a se querer que as pessoas que estejam nas carreiras públicas tenham uma reputação ilibada. Mas eu acho que se a gente for parar para pensar o que é mais importante numa sociedade, é de fato proteger a integridade física e moral das crianças, principalmente na sua fase da formação da personalidade. Então, eu acho que ninguém se sentiria à vontade ou tranquilo de saber que no serviço público, onde as pessoas têm os salários e os seus rendimentos pagos com o dinheiro que é de todos, tivessem pessoas que foram condenadas pela prática de abuso contra crianças e adolescentes. Então, é uma coisa que é natural
que quem quer uma sociedade que seja protegida, a gente proteja o que a gente tem de mais importante. Então, tocado por essa questão, eu propus esse projeto exatamente para que a gente possa fazer essa proteção. O que que eu tenho percebido aqui? Na verdade, a política, na grande maioria, não é que ela seja tomada pela esquerda. Aqui em Santo André, na cidade onde eu estou falando, eh, a a gente tem a ideia de que Santo André sempre foi uma cidade dominada pelo PT e pela esquerda. De fato, politicamente, durante muito tempo foi. Mas Santo André é uma cidade conservadora, porque o povo é conservador, é um povo cristão, um povo que defende valores, defende suas tradições. Só que esse discurso não se converteu na prática, na política, porque por alguns motivos, inúmeros aqui que a gente poderia passar horas explicando, mas a esquerda sempre conseguiu ter o espaço político. Hoje, a gente está vendo isso mudar. A gente via muitos políticos que conseguiram se eleger sem o discurso, sem o compromisso com a direita, mas que tinham valores que eram defendidos na prática, que eram da direita. E eu, agora, faço parte de um grupo de políticos, de vereadores, que foram eleitos especificamente com a pauta da direita, que são defensores, que é uma questão de vida, é uma questão de vocação, de propósito, defender aquilo que é caro para a direita. E o que eu estou percebendo? Que a larga maioria das pessoas da nossa cidade, inclusive dentro do meio político, recebem isso como importante e apoiam essas causas. Então, dentro dos trâmites normais, eu estou recebendo de uma forma muito positiva, o apoio das pessoas que, no fundo, sabem que o que a gente está falando é algo prudente, é algo que está correlacionado à verdade. A gente sempre fala de forma fundamentada e preocupado com o bem-estar da sociedade. Eu acho que estou sendo surpreendido positivamente com isso. Infelizmente, ou felizmente, a gente percebeu tardiamente que a nossa sociedade estava cooptada estruturalmente pela esquerda. Então tem muitos cargos de Estado, tem muitas carreiras dentro das prefeituras que já são cooptadas por pessoas que são ideologicamente alinhadas à esquerda. Mas felizmente a gente percebeu que isso está acontecendo. E agora a gente está indo para o convencimento, para ajudando a organizar a sociedade para que a gente possa corrigir esses atrasos que a gente teve. Então, do ponto de vista político, eu estou percebendo grandes oportunidades, mas é preciso, Camila, que a gente tenha também habilidade e prudência para agir, porque se a gente não tiver certos cuidados, a gente vai jogar todo um projeto de vida, todas as pautas importantes para um caminho que não serão aprovados. Então, a gente com prudência tem percebido que a aceitação dentro do meio político é muito positiva e da sociedade com a larga maioria. Então, esse projeto foi muito bem aceito. Vereador, a gente sabe que o Índice de Desenvolvimento Humano, chamado IDH, ele é muito importante dentro das regiões, que fala também, por exemplo, do apoio à população, à sua pauta, porque é uma população mais consciente, porque ela tem um nível de vida melhor, ela acaba se especializando, porque ela tem uma comodidade melhor, uma segurança melhor, até para a compreensão dos fatos. O IDH de Santo André, cidade que o senhor é vereador, é de 0,81, considerado extremamente alto, e a cidade ocupa a 15ª posição entre os 50 melhores municípios brasileiros para se morar, segundo a ONU, e é a 8ª cidade mais desenvolvida do estado de São Paulo, também segundo a ONU. A gente pode correlacionar esse IDH alto, considerado também uma das melhores cidades para estar produzindo, para estar empreendendo, a essa aceitação de uma pauta mais à direita? Eu acredito que sim, porque o que acontece, o povo daqui da cidade de Santo André é um povo muito capacitado, a gente percebe que existe uma qualidade de vida muito alta aqui na nossa região como um todo, São Caetano também tem uma qualidade de vida muito boa, São Bernardo também tem, e a gente percebe que o povo de Santo André é muito qualificado, é um povo muito consciente e tem muita noção do que quer para a vida, dos objetivos, e isso acaba sendo muito positivo. E a gente percebe que também há uma grande quantidade de oportunidades, porque quando a gente consegue reverter isso para a política, de fato, a gente consegue transformar, políticas públicas em realidade. O que eu acredito que faltou, Camila, no passado, é que, infelizmente, a política, em especial a política do vereador, ela era tratada sob 2 perspectivas. A primeira delas, que era simplesmente a correção de problemas do dia a dia. O vereador era o cara que sempre apontava problema com lombada, com poda de árvore, questões que são importantes
são importantes com relação à zeladoria, mas que eram questões menores ali do dia a dia. Ou então favor, troca de favor. Isso era uma coisa que elegia muito o vereador, aquele vereador que mais fazia favor, aquele vereador que mais dava a cesta básica, aquele vereador que mais trabalhava com assistência social, que também é uma coisa importante, mas que não é a função do vereador, acabava prevalecendo e ganhando as eleições. O que que eu estou percebendo que aconteceu, em especial depois de 2016? Começou a acontecer um processo onde as pessoas começaram a perceber que o poder legislativo ele tem basicamente duas funções, que é legislar e fiscalizar o poder executivo. Então, se a gente trabalhar com um poder que faça de fato as suas funções, a qualidade da política melhora. E aí, lá para 2020, já começou a ser possível eleger, ou pelo menos ter candidaturas que estavam defendendo causas. Então, eu acho que quando a gente fala lá de 2012 para trás, as eleições municipais, principalmente na questão da vereança, não tinham causas de verdade. A maioria dos vereadores, eles eram eleitos, a grande maioria, por favores. Ajudava um, ajudava outro, tinha uma ONG. Hoje não, hoje já tem a possibilidade de poder ter vereadores de causas, vereadores que estão sendo eleitos para legislar e fiscalizar. Isso acaba refletindo na qualidade também do poder executivo, que será fiscalizado por vereadores que têm mais qualidade na sua atuação legislativa, projetos de lei que passam a ser discutidos com mais qualidade. Isso acaba refletindo em toda a qualidade das políticas públicas que são feitas dentro da cidade. A vantagem de tudo isso é que a população que é qualificada passa a enxergar na política uma política qualificada. É isso que eu estou percebendo nesse processo. Acredito que Santo André está vivendo esse processo de experiência. Até porque, se a gente for parar para pensar, nós tivemos muitos prefeitos do PT aqui na cidade de Santo André que fizeram muito mal para a nossa cidade. Se você olhar para a história de Santo André, apesar dos índices muito positivos, os grandes problemas que a gente tem do crescimento insustentável, quando a gente olha para a questão do endividamento da cidade, que está bastante alto, a questão dos problemas logísticos, da falta de planejamento no trânsito, isso, a desindustrialização da cidade, que nós passamos por um processo muito forte nessa área, tudo isso foi gestado e planejado pelo PT. Então, às vezes, as pessoas acabam não correlacionando os problemas que têm que ser resolvidos hoje com a má administração e essas políticas que foram planejadas para colocar a cidade num patamar ruim. Então, hoje, a gente está convertendo, está começando a converter a qualidade da população, que é muito alta, em qualidade de representação política. E isso, com certeza, vai trazer resultados positivos para a nossa cidade, porque vai fazer com que a gente tenha um debate político que leve às soluções de fato dos nossos problemas, que são importantes. É uma cidade com 748 mil habitantes, então a gente tem inúmeros problemas que precisam ser resolvidos no dia a dia. Apesar dos índices muito positivos que a gente tem aqui na nossa cidade, com o fato da gente conseguir hoje ter uma qualidade na representação política, pessoas que conseguem eleger os seus representantes baseados nas causas, de fato a gente consegue fazer com que as políticas públicas e a discussão do futuro da cidade passe a ser uma discussão mais propositiva do que a gente teve no passado da cidade. Que faz a diferença, que estão mudando a realidade do povo, o povo também teve que ser conscientizado. O senhor sabe como isso aconteceu para que, por exemplo, não votassem, pai, com perdão do trocadilho, mas em troca de picanha? Então, eu acho que as pessoas começaram com as várias eleições, elas começaram a perceber o que estava acontecendo. Então, eu via muito no passado as pessoas dizerem aquilo, não importa quem você votar, vai dar na mesma coisa, todo mundo é corrupto, todo mundo faz mal feito, o cara só quer entrar na política para se arrumar, para se dar bem. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a perceber que elas tinham algo a perder. A gente começou a ter alguns movimentos intelectuais que começaram a mostrar o processo que o Brasil estava vivendo. Um deles eu cito o professor Olavo de Carvalho, que fez um trabalho extraordinário no Brasil. Começamos a ter mídias que começaram a apresentar ideias alternativas ao que a mídia tradicional sempre começou a propagar, que era sempre o mesmo discurso, sempre defendendo as mesmas ideias. E acredito que a eleição do Bolsonaro, ela foi uma eleição importante porque mostrou que havia uma alternativa a um pensamento que normalmente era aquele que era propagado. Por exemplo, eu vou falar para você, em 2014, eu já era um ferrenho antipetista. Então eu já entendia dos problemas do PT
E também era um ferrenho defensor da política propositiva, era contra essa questão do assistencialismo e já falava isso, inclusive em palestras, em locais que eu tinha a oportunidade de poder falar, explicar para as pessoas. Só que em 2014 a gente acreditava que a opção à direita, ao PT, era o Aécio. E nós fizemos campanha para ele, fizemos de tudo. E acabou não dando certo por inúmeros motivos. Só que a partir daquele processo, e aí com a unificação do Brasil em torno do impeachment da Dilma, e depois a eleição do Bolsonaro, o povo começou a se identificar mais com a política e entender que, de fato, nós tínhamos algo a perder. Existe uma causa que é uma causa diferente daquela que estava sendo defendida pelos aqueles políticos antigos. Então, as pessoas começaram a correlacionar com a experiência prática. E acredito que isso começou a transformar. Hoje eu falo para você, Camila, eu converso com as pessoas e eu explico, olha, o vereador pode fazer isso, isso e isso. E eu explico o que o vereador não pode fazer. E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, elas entendem. Elas falam, não, é verdade. Eu repito isso, falo, ó, a função do vereador não é da cesta básica, é legislar e fiscalizar. Certas cidades a prefeitura já tem assistência social e a gente faz com que trabalha para fiscalizar para que a assistência social do poder executivo funcione. Não adianta eu prometer para você que eu vou resolver algo que é do executivo. O meu trabalho é de fiscalizador, meu trabalho é de discussão de legislação, meu trabalho é de proposição de legislação. E as pessoas estão entendendo. Então eu percebo a boa vontade da população, em especial aqui de Santo André, em querer melhorar a política e querer entender como ela funciona. Então, eu acho que a gente passou por um processo de muita evolução. E aí a gente tem visto também o efeito contrário do outro lado, que é toda a tentativa de cercear a liberdade de discussão, porque eles estão vendo que eles estão perdendo o debate. Haja vista como foi a eleição para os conselhos tutelares e as eleições para vereador, que foi um massacre. A direita ganhou muita força. Eu, por exemplo, sem estrutura, sei lá, 10%, 5% da estrutura da grande maioria dos candidatos, fui o terceiro mais votado da cidade, o que mostra que, de fato, a direita está crescendo. E aqui no ABC, que sempre foi uma região que tradicionalmente foi tratada como uma região que é o berço do sindicalismo. Inclusive, aí aconteceu, para quem não lembra, o caso Celso Daniel, né, vereador? A corrupção do PT, Celso Daniel foi suicidado, não foi isso? Sim, é uma chaga muito pesada que a gente carrega aqui na cidade, né? Um trauma muito grande da cidade de Santo André, que foi onde surgiu o berço do PT. O nosso amigo Silvio Navarro estudou muito profundamente esse caso, ele tem um diagnóstico e conclusões muito precisas sobre isso, mas a gente viu o perfil da forma que se fazia política no passado. E Santo André está se reencontrando com a sua história, tá? Ela passou, né, por esse momento e hoje é uma cidade que voltou a ter orgulho da sua cidade, um povo que tem orgulho das suas raízes e que está resgatando as suas tradições e está se apropriando da cidade, porque o andreense, ele tem uma característica, ele é muito orgulhoso da cidade, muito orgulho de viver em Santo André, e a larga maioria do nosso povo não quer mudar de cidade, quer viver aqui. E isso é muito positivo. E tem a ver, nós passamos por uma história triste do passado, em que o PT eh, nos marcou com essa chaga e fez essa atrocidade com o ex-prefeito, e é uma coisa que faz parte da nossa história, mas que a gente tenta partir daí com uma cidade hoje que encontrou um novo caminho para seguir. Por falar em novo caminho, vereador, o senhor tem um slogan muito bom que chama Meus Filhos, Minhas Regras, o que demonstra que o senhor está tentando trazer, voltar àquela educação antiga, onde o professor ensinava, pais educavam. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse slogan, o que está acontecendo em Santo André para que isso tenha sido criado? Camila, existe hoje uma discussão que está sendo apresentada no âmbito nacional, que é do Sistema Nacional de Educação, que tem, grosso modo, o objetivo de centralizar as decisões da educação em Brasília. Então, eles criaram todo um sistema que parece que é algo democrático, parece que é algo que tenta propor boas ideias, mas, no fundo, tenta tirar dos municípios e dos estados a capacidade de poder determinar os caminhos que a educação vai seguir. O município, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele tem uma parte pequena de influência sobre a estrutura educacional, que é chamada parte curricular diversificada, que já é pouco, mas
garante uma certa autonomia para os municípios. E, inclusive, esse modelo do Sistema Nacional de Educação tenta reduzir a possibilidade do município poder interferir, fazendo com que as políticas venham direto de Brasília. Na prática, o que, que vai acontecer? O dinheiro de repasse, por exemplo, do Fundeb, que é o Fundo de Educação, ele vai ser transferido para os municípios desde que o município atenda às diretrizes que forem estabelecidas lá em Brasília. As diretrizes que vão ser estabelecidas serão feitas por um grupo central que vai ter quase nenhuma representação dos municípios e dos estados, e os municípios vão ser obrigados a cumprir. Se não cumprir, podem sofrer retaliação. Escolas privadas vão ter que seguir orientações baseadas nesse grupo pequeno de representantes. E as escolas confessionais praticamente vão ser proibidas de existir é, a partir do momento que esse sistema for de fato, se for de fato aprovado. E qual que é a nossa preocupação? É que quem tem que determinar o rumo e proteger os filhos e dizer qual que é o modelo de educação que ele quer para os seus filhos são os pais. Ninguém quer melhor o bem do seu próprio filho do que os pais. E a gente está falando do óbvio, do direito dos pais de poderem decidir o futuro com relação à questão do modelo educacional e com relação aos valores morais que são passados para os filhos. A gente vê hoje toda uma forçação de barra que eles querem falar da questão da sexualização logo na primeira infância, o que é totalmente contraproducente, é totalmente ruim, desperta o interesse numa fase que a criança não está preparada para isso ainda, né? Então, qual que é o slogan principal e dessa bandeira que nós estamos defendendo? Meus filhos, minhas regras. A gente vê muitas feministas defendendo a bandeira meu corpo, minhas regras. Então, com relação ao corpo delas, elas querem dizer que elas têm a autodeterminação. Então, nós queremos defender essa bandeira. Os nossos filhos, quem define os rumos somos nós. Nós não vamos abdicar o direito de poder defender o modelo educacional que a gente quer, o tipo de formação moral, intelectual que será passada para os nossos filhos. Então, eu estou iniciando essa bandeira junto com outros representantes de outros municípios, como a gente tem Watanabe em São Bernardo, e muitos outros locais do Brasil também a gente está fazendo essa campanha. E qual que é a ideia? É de fazer despertar os pais para a consciência de que eles têm que influenciar no modelo educacional e eles têm que se responsabilizar pela educação dos filhos. E eu, como vereador, irei lutar e defender de forma intransigente o direito dos pais de poder exercer essa prerrogativa. A gente tem várias ações, uma delas é conscientizar a nossa cidade do problema que é esse Sistema Nacional de Educação que está para ser aprovado em Brasília. Vamos fazer audiências públicas, inclusive na próxima sexta-feira, agora 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal de Santo André, será realizada uma audiência pública para discutir o Sistema Nacional de Educação com especialistas. Em São Bernardo vai acontecer no dia 24, São Paulo, no período da tarde, também acontece na sexta-feira, no dia 25, uma audiência pública, e nós estamos unindo os vereadores e parlamentares que defendem essa mesma pauta em prol da defesa do direito de educar os nossos filhos segundo os nossos valores. E eu, como na condição de vereador, também estou assumindo um compromisso não só de defender o modelo clássico de educação naquilo que é possível fazer nas competências municipais, quando formos discutirmos o Plano Municipal de Educação, sou membro da Comissão de Educação aqui do município de Santo André, e também me comprometo a agir de forma fiscalizatória, que é uma das principais funções do vereador, para poder acompanhar se o direito dos pais está sendo respeitado no ensino municipal aqui da nossa cidade. Então, essa campanha é uma campanha que a gente faz de manifestação pública. Quem entra em contato com a gente aqui de Santo André, a gente manda um adesivo com as cores azul e rosa para representar o masculino, o feminino, o símbolo do masculino, o símbolo do feminino, o slogan Meus Filhos, Minhas Regras, mas é um conjunto de ações que a gente vai fazer em defesa do nosso direito de poder educar os filhos segundo os valores morais e os valores intelectuais que a gente acredita que são os melhores. Vereador, eu ia justamente falar a respeito da audiência pública do Plano Nacional de Educação, e entre os temas que serão tratados está a armadilha da educação de qualidade social no PNE. É sempre uma frase muito bonita que a esquerda usa, né? Muito palatável, que esconde coisas ruins. O senhor pode falar o que é essa qualidade social? Eu nunca nem tinha ouvido isso. Então, na verdade, são palavras que eles usam de forma abstrata para não significar nada, que na prática não significam nada. Então, é uma forma de parecer bonito
Porque quando você não tem uma correlação com a experiência real, algo que não tem significado, quer dizer, você pode dizer que é tudo, e se é tudo, não é nada, né. Então pode-se dizer só para você ter uma ideia, Camila, esse modelo do SNE, do Sistema Nacional de Educação, ele foi votado e foi aprovado pela maioria não, pela totalidade dos senadores que votaram esse projeto no Senado, e agora está na Comissão de Educação da Câmara para ser votado. Então, essas palavras elas são feitas para fazer com que quando a gente lê o próprio projeto do Sistema Nacional de Educação, quando você lê, parece algo muito bom, mas no fundo, ele não representa nada. E a gente olha para o nosso índice de educação, quando a gente vê pelas avaliações internacionais, nosso país está numa condição precária, uma condição muito ruim, comparado até países que são em situações muito piores do que a gente com relação à questão econômica, com relação aos índices de desenvolvimento humano. Enfim, então o Brasil tem um modelo de educação que é fracassado, não está dando certo. E também é importante que a gente diga que é o seguinte: existem políticas e ideias ideológicas que são colocadas como jabutis dentro desses projetos, quando vão se avaliar as metodologias e aquilo que é exigido da educação, que tem por finalidade ensinar aquilo que a gente não quer que seja ensinado para os nossos filhos. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Qual pai que quer que o filho tenha confusão mental de ficar na dúvida se ele é homem ou mulher? Isso não é coisa para ser ensinado dentro da escola, porque não tem base científica e não tem base com a realidade. Só que os pais não querem isso, e há uma imposição e uma tentativa de que isso seja colocado sempre nos planos para se empurrar goela abaixo. Se o Sistema Nacional de Educação for aprovado, os municípios passam a não ter mais poder de se insurgir contra isso. A partir do momento em que for determinado isso como diretriz, a escola vai ter que cumprir a cartilha, independente dela ser do âmbito municipal, do âmbito estadual, mas a nossa preocupação é principalmente no âmbito municipal, porque é ali que está o ensino fundamental. Como a gente começou a nossa conversa falando da proteção da primeira infância, ali é o momento mais importante da vida da criança. Então, é ali que a gente tem que olhar com mais cautela, com mais carinho, com mais atenção. Por isso da minha preocupação, claro, pela minha função de vereador, que é no âmbito municipal, mas principalmente porque é a hora mais importante da gente proteger. Então, o que a gente quer é que a educação seja para ensinar português, matemática, geografia e tudo aquilo que deu certo na história da humanidade. E nada daquilo que é experimental, tratando as crianças como se elas fossem laboratório para serem experimentadas. Não, a gente tem que ter muito respeito e essa é a causa da minha vida, defender aquilo que é importante para as nossas crianças e aquilo que os pais desejam que seja defendido. Vereador, o senhor falou que essa frase não quer dizer nada. A esquerda ela tem o propósito de causar uma dissonância cognitiva nas pessoas. Isso é um fato, é tipo direito reprodutivo, que nada mais é do que aborto, é o É. direito de matar uma vida dentro do seu corpo. Dentro dessa palestra também vai ter sobre o socioconstrutivismo e a doutrinação. Essa dissonância também parte da base de apoio do socioconstrutivismo. Como o senhor vai enfrentar essa tentativa da derrubada do socioconstrutivismo com a fúria da esquerda? Porque eles se apoiam na doutrinação e no famoso ensino de Paulo Freire para manter a população acuada. Então, Camila, a gente vê que eles foram muito longe durante muito tempo e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, quando a gente vai olhar hoje para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ali o embrião do socioconstrutivismo já estava sendo gestado. Então, a gente tem uma batalha muito profunda para poder enfrentar. O que que eu pretendo fazer? O meu primeiro ponto é conscientizar as pessoas da cidade aqui de Santo André e todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar sobre o que causa o socioconstrutivismo. Tem gerado analfabetismo funcional, tem gerado esse fracasso dos índices internacionais que tem avaliado, que tem feito essas avaliações e visto que o nosso ensino não está permitindo que as crianças sejam alfabetizadas, que elas tenham as capacidades mínimas nas áreas mínimas que qualquer criança de qualquer outro país do mundo acaba tendo oportunidade de aprender. E o que eu quero é ajudar dentro da parte curricular diversificada, que é aquela que o município tem a possibilidade de ter ingerência, para que a gente traga o padrão do ensino clássico.
que esse daí era aquele modelo que realmente funcionava no passado, onde você vai ensinar as crianças a decorar as palavras, onde você vai ensinar as crianças a usar o método fônico e tudo aquilo que no passado deu certo ao longo da humanidade e que a gente quer restaurar. Evidente que assim, eu também não posso mentir para o nosso público e dizer que vai ser fácil, porque a atividade do município ela é uma atividade restrita a uma pequena parte da estrutura educacional. Mas dentro dessa pequena parte, se a gente tiver a população bem consciente, entendendo o que está acontecendo, fica muito mais fácil. E aí a gente consegue expandir essa discussão para outros âmbitos. Uma outra forma que a gente tem feito é ter feito parcerias com outros vereadores de outras cidades, porque naturalmente esses vereadores eles têm grande representação nas suas cidades. Isso vai acabar refletindo também em outras representações, como dos deputados estaduais em Brasília. Então a gente está começando um movimento. A esquerda ela começou a destruir a educação através de um movimento intelectual. A gente está correndo atrás, está trocando o pneu do caminhão com o caminhão andando. Então a gente sabe que a nossa missão vai ser muito mais difícil e a gente tem pressa. Mas o caminho é iniciar com a conscientização. E muito por isso que nós estamos fazendo essas audiências públicas em várias cidades do Brasil. Já que o senhor falou de educação, vereador, a esquerda ela fala muito de inclusão, né? Vamos fazer inclusão de tudo. Se o professor é especializado ou não, não importa. Se tem suporte, não importa, mas vamos misturar tudo. Falar da quebra do socioconstrutivismo, eles não vão acusar o senhor da mesma forma que me acusam, que eu defendo a mesma pauta pelo fim dessa inclusão burra do jeito que está, mas isso agora não é o tema. Não podem acusar o senhor, por exemplo, de preconceito, de não querer trabalhar, por exemplo, a sexualidade infantil, que a esquerda, de fato, defende uma sexualidade infantil. Sim, com certeza, porque assim, quando o argumento ele não é baseado na verdade e nem índices que podem ser apurados, né, podem ser medidos, eles vão sempre usar o preconceito, vão sempre usar a mentira para tentar desqualificar o debate. A gente está preparado para isso. E uma das formas da gente poder combater é falando a verdade, trabalhando com os formadores de opinião, ajudando a organizar. Então, antes de propor essa audiência pública, eu fiz questão de visitar várias escolas da cidade de Santo André, conversei com vários professores, com pais, com donos de escola, para poder explicar o trabalho que a gente estava fazendo. Eu tenho um programa de rádio, Camila, há mais de 6 anos, na Rádio ABC, que é uma rádio tradicional aqui da nossa região. E eu uso esse espaço que eu tenho neste programa para também fazer a informação, levar informação para as pessoas, principalmente as pessoas que são o público tradicional que ouve a rádio, em especial a Rádio ABC, que é um público bem tradicional aqui da nossa região. Então, uma das formas de poder combater a mentira é a gente repetir a verdade e comunicar com as pessoas. Eu acho que um dos problemas que a gente teve na direita é que a direita, durante muito tempo, falava de forma muito técnica, tentava mostrar índices para provar que estava falando a verdade. E muitas vezes aquela pessoa que vem com o discurso tentando jogar preconceito, tentando adjetivar, xingar a outra parte, isso parece mais palatável, isso acaba funcionando mais do ponto de vista da discussão política. Mas hoje a gente já sabe que é desta forma. Então a gente vai combater sempre essa mentira com a verdade. Então uma das coisas que a gente tem feito é uma comunicação muito assertiva, tanto nas redes sociais quanto no tete a tete, explicando para as pessoas. Eu acho que isso tem trazido muito resultado. E com a experiência que a gente já teve nessas discussões passadas, a gente percebe que antigamente a esquerda jogava as cascas de banana e a gente caía. Hoje a gente já sabe mais ou menos como é o modus operandi deles e já sabe exatamente como eles vão jogar a casca de banana e a gente vai combater com muita verdade as mentiras que eles vão espalhar. Tudo ismo e fobia. Eu nunca vi tanto ismo e fobia na minha vida. Vereador, o senhor é do PL, parceiro do nosso presidente Bolsonaro, com a Duna, com a visão do Bolsonaro de mundo. E hoje, né, quarta-feira, ele foi notificado por um oficial de justiça dentro da UTI. Oficial de justiça procura Bolsonaro na UTI para comunicar a ação no STF, a matéria do Paulo Capelli, no jornal Metrópole. Como o senhor vê toda essa perseguição que o Bolsonaro está sofrendo? O senhor vê como se fosse uma armadilha? Tudo isso é um grande teatro para prejudicar o verdadeiro líder? Então, Camila, é um problema sério, porque assim, ó, eu sou
sou advogado há muito tempo, né, então já estudei muito direito constitucional e uma das minhas formações estudei especialização em processo civil. Então a questão procedimental foi uma pauta de estudo na minha vida muito profunda. E o que está acontecendo hoje no Brasil é o total descumprimento do devido processo legal. As regras basilares do Estado de Direito, as regras basilares da Constituição, a imparcialidade do juiz, a atuação do juiz, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura, que é a lei que submete qualquer pessoa que exerce o cargo de juiz no Brasil, ela impede que o juiz se manifeste publicamente sobre assuntos que são pertinentes àquilo que ele vai julgar num processo. E o que que ele e por que que é isso? Para preservar a imparcialidade dele. E se ele fala sobre um assunto que ele vai julgar no processo, ele tem que se declarar suspeito, ele não pode julgar aquele processo sobre algo que ele já falou. Por isso que é muito tem que existir muita cautela quando um juiz dá palestra. Hoje, o que está acontecendo no Brasil? A gente tem processos legislativos, como o processo de anistia, onde alguns juízes vão lá e falam sobre esse processo, criticam esse processo e trata-se como se isso fosse uma normalidade. Então, o devido processo legal, as regras constitucionais, as regras de competência do judiciário, os direitos de garantias, o acesso ao processo, e direitos básicos, civilizatórios que a gente construiu durante séculos na nossa sociedade, que é o direito de liberdade de expressão, que é o direito de você não ser privado do seu patrimônio sem o devido processo legal, com a devida aplicação da lei, por decisões fundamentadas, com acesso às partes, garantindo a publicidade e acesso aos advogados. Tudo isso está sendo destruído e diluído, infelizmente. Então, o que eu enxergo hoje? Que o presidente Bolsonaro ele tem uma liderança que, a despeito de toda a destruição que a imprensa tentou praticar contra ele, toda a destruição de reputação, todas as narrativas que foram construídas, ele consegue manter o apoio popular imenso. Então, ele é verdadeiramente um líder popular. E se a imprensa tivesse o tratado apenas com a verdade, eu tenho certeza absoluta que a popularidade dele seria muito maior. Porque hoje parece que interessa muito menos o que é de fato a verdade, muito mais o conceito da pós-verdade, que é a sensação que as pessoas têm das narrativas que são impostas. Então as pessoas perderam a capacidade de olhar para o fato, elas olham para aquilo que elas sentem com relação ao fato e não enxergam mais a realidade. Pessoas que falam de democracia, elas não sabem de fato o que é uma democracia. Pessoas que imaginam que são defensores realmente da democracia, defendem todo tipo de abuso, porque elas acham que há justificativa política para atacar os seus adversários. Eu já falei isso na tribuna aqui da Câmara de Santo André. Só existe democracia quando eu vejo que o meu adversário tem as garantias e os direitos que são estabelecidos na Constituição Federal. O dia que eu ver meu adversário sendo punido sem a aplicação dos direitos e garantias constitucionais, eu tenho que entender que não está vivendo a democracia. E não adianta eu achar que isso não vai acontecer comigo depois. Vai acontecer, porque regime arbitrário e estado de exceção não atinge só um dos lados, ele vai ter sempre a tentativa de avanço do poder. Então, o que eu estou vendo nos dias de hoje, de fato, é uma tentativa de destruir uma liderança política, porque ele não faz parte da estrutura do establishment. Então, eles não querem que o Bolsonaro possa simplesmente existir, não tem o direito, não é nem de ser candidato, ele não pode existir. Eles querem destruí-lo de verdade, sem nenhum fato concreto, sem nada que se justifique. E cada vez mais, quanto mais eles tentam fazer isso, mais a população percebe o que de fato está acontecendo. E está vendo os abusos que estão acontecendo no Brasil. Então, eu acredito que não há mal que vá persistir durante todo esse tempo. Então, eu acho que no futuro, e eu espero assim, e tem uma questão de torcida, que todos vão receber a justa paga por tudo aquilo que eles estão fazendo. Então, toda injustiça que foi praticada vai receber a sua justa e adequada punição. Eu acredito que esses dias virão, já estão chegando, mas hoje a gente vê que não há limite para a vontade implacável de destruir a vida do presidente Jair Bolsonaro. Vereador, para a gente finalizar, nós estamos vendo um grupo de jovens gritando sem anistia. Eles nem sabem o que é anistia, quem já foi anistiado, eles não fazem ideia. Mas eles não conseguem ligar o que eles estão vendo com a realidade. Eles ligam o que eles veem, o que falam para eles. A gente pode acreditar essa postura dos jovens que têm, pelo seu histórico, né, serem revolucionários, quererem quebrar o sistema. Todos nós já fomos jovens. A diferença é que nós viemos de uma educação clássica,
como o senhor mesmo disse, né, de uma educação mais conservadora. A gente pode acreditar essa postura do jovem atual, dessa que a gente chama de geração Z, a doutrinação sofrida dentro das escolas, que causou essa dissonância onde estamos em guerra, mas eles veem paz, votam em troco de picanha. A gente pode acreditar isso? Então, eu acredito que sim, porque esse modelo educacional que a gente tem hoje, ele produziu pessoas que falam de palavras, mas não conseguem conectar essas palavras com a realidade. Então, quando essas pessoas falam de democracia, elas não sabem o que é democracia na prática. E aí elas são muito facilmente manipuladas. Soma-se a isso a uma imprensa que, na grande maioria das vezes, ajuda a formar esse imaginário que está corrompido. Então, essas pessoas não conseguem olhar para a realidade como ela é e elas têm um sentimento ruim sobre algo. Eu acho que o sentimento é o medidor se aquilo é verdade ou não. E também a questão da doutrinação, porque elas ficaram vindo repetidamente as mesmas histórias dentro das escolas o tempo todo. Aí foram formados, quando elas assistiam às novelas, quando assistiam à televisão também, foram formadas, o imaginário delas foi formado com base nisso. E o problema também, Camila, é que a gente não sabia que isso estava acontecendo. Então a gente deixou que isso acontecesse. E essa geração Z também é fruto de uma permissão que nós deixamos sem saber o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe. Quando a gente explicava isso no passado, as pessoas achavam que era a teoria da conspiração. Então, infelizmente, isso aconteceu. A gente vai ter mais trabalho para poder trazer esses jovens para a realidade, porque a gente vê muitos jovens, quando questionados sobre a anistia contra os terroristas que praticaram crimes de verdade no tempo do regime militar, essas pessoas vão falar que são a favor de anistia. Agora, contra pessoas que não tiveram o devido processo legal, que sequer estão sendo processadas se praticaram crimes pelos crimes que elas poderiam ter praticado, que seria, no caso de quem praticou depredação de patrimônio, responder por depredação de patrimônio, elas não têm capacidade de olhar para a realidade. Por exemplo, você vai falar de um conceito penal que é do crime impossível. Como que você vai dar golpe de Estado sendo que o Estado não está lá presente, não está representado pelas suas figuras, pelos agentes de Estado? Então, não, era impossível, o crime seria impossível. É igual você tentar praticar homicídio contra uma pessoa que já está morta. É impossível, é um crime impossível. Mas as pessoas já não conseguem mais enxergar, porque no fundo elas têm um sentimento ruim com relação à direita, com relação ao Bolsonaro, com relação a quem estava se manifestando, e elas aprenderam a ter uma visão positiva, um sentimento positivo com relação a tudo que vem da esquerda. Então, isso acabou gerando essa incapacidade de entender a realidade como ela é. Mas eu acho que também existe um fato que, assim, os jovens hoje, eles precisam de uma causa para lutar. Eles precisam de uma causa para defender. A gente já foi, passou por esse processo, e o jovem precisa de algo para se engajar. E eu acho que está faltando um pouco de propósito real de vida, né? Não sei se é pela falta de espiritualidade, não sei se é pela falta de senso de propósito, ou talvez pela falta de experiência de vida, mas talvez está faltando um pouco disso. Então, se engajar na luta da esquerda, e a esquerda está enganando-os e levando eles a acreditar que eles estão engajados em algo superior, algo bom, talvez faça com que eles percam essa capacidade de olhar para a realidade, e eles abraçam bandeiras que eles sequer sabem o que significa. Quando você vai conversar com qualquer jovem, qualquer tentativa de trazer para a realidade, eles têm dificuldade de conseguir perceber. E aí é difícil, porque quando a gente não está falando de fato, quando a gente está falando apenas de sensação, a realidade ela passa a ser fluida, ela passa a ser relativa, e aí é difícil você discutir ou provar para alguém o que é mentira quando o próprio conceito de verdade já está corrompido. Tá tudo muito fluido nesse país. O conceito de democracia é fluido, o gênero, né, é fluido. É tudo muito fluido nesse país, né, vereador? Uhum, sem dúvida. Vereador, para seguir o senhor, como que a gente faz para estar por dentro das suas pautas, para poder conversar, acompanhar o que está acontecendo? Eu tenho um Instagram, que é todas as minhas redes, elas são @WilliamLagoOficial. Eu tenho um Facebook, um Instagram, e tenho também um programa na Rádio ABC, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, os meios de me acompanhar são por essas redes. Também tem o site da Câmara, que é a Câmara Municipal de Santo André, que dá algumas informações de todos os trabalhos da Câmara, mas em especial meu Facebook e o meu Instagram, a gente transmite todas as informações do nosso mandato, nosso dia a dia. Agora, quem tiver interesse também, a gente, não sei se eu posso passar aqui, posso passar o número do WhatsApp?
Mas claro, o senhor que sabe. Tá. Eu tenho um WhatsApp Business, né, que é o nosso WhatsApp aqui do gabinete. Quem quiser também receber informações, é só entrar em contato, a gente manda também as informações da nossa atividade aqui, que é o 910299513. Então, redes sociais e o WhatsApp Business aqui do nosso gabinete. Vereador, o DDD. É 11, desculpa. Esqueci que a gente está falando para o Brasil todo. 11. Deixa eu só repetir aqui, ó. É 11 91029 9513. Que é esse aqui que eu coloquei na tela agora. Isso, esse mesmo. Pronto, pessoal, para saber é só entrar em contato via WhatsApp, esse telefone é o WhatsApp do gabinete do vereador. Vereador, eu quero agradecer a participação do senhor, essa disponibilidade de tempo aqui na noite dessa quarta-feira. Camila, agradeço muito. Olha, você é uma pessoa talentosíssima, parabéns pelo seu trabalho, tá? Você é uma pessoa que tem muita clareza do trabalho e a imprensa precisa de pessoas como você. Na verdade, você está prestando um excelente serviço, que o Brasil precisa de pessoas como você. Então, eu que agradeço, tá? Meu trabalho como político é representar o público, mas mais importante do que a política, vem as pessoas que formam de fato a consciência e de maneira comprometida com a verdade. Então, o seu trabalho é essencial. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Imagina, vereador, agradeço as honras, mas na verdade o Brasil está precisando de políticos como o senhor, e eu espero vê-lo logo mais na Câmara dos Deputados Federais e até no Senado, colocando esse país de volta aos eixos. Quero agradecer a nossa audiência que ficou aqui conosco até agora e desejar uma excelente noite e que Deus abençoe a todos. Tchau.